Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo da série sobre obsessão do autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. Em específico, para esse carnaval, o nosso trabalho envolve a obra Nas Fronteiras da Loucura. Como sempre, fazemos o convite para que nos recolhamos em momento oportuno, em ambiente tranquilo, onde possamos nos ligar à espiritualidade maior, onde sejamos capazes, de fato, absorver as lições do mundo espiritual que almejamos conhecer. Vamos juntos então nos reunir para a prece, elevando o nosso pensamento a Deus através da imagem de Jesus e através da imagem do nosso irmão, não na cruz, mas sentado ao nosso lado. Vamos agradecer ao nosso Pai, agradecer ao Senhor das nossas vidas, o pastor de nossas almas, o Criador de tudo e todas as coisas. Agradecer a Ele, Pai de infinita misericórdia, de bondade, por todas as bênçãos que você nos concede, pois sabemos que elas são frutos justamente de todo esse seu amor conosco. Te agradecemos tudo os bens materiais e espirituais que você coloca em nossas mãos. Te agradecemos a oportunidade da encarnação com todos os seus desafios, desafios que buscam nos tornar melhor, desafios que tendem a nos transformar em pessoas melhores. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos, por todas as oportunidades. Obrigado pelas provas, as expiações, as circunstâncias que, embora no momento inicial nos façam sofrer, acabam nos auxiliando no nosso progresso de evolução, acabam aperfeiçoando cada um de nós na nossa trajetória espiritual. Carentes que somos ainda, nós pedimos, primeiro pelos nossos amores que já partiram, que eles tenham a certeza no mundo espiritual da existência e da perpetuidade, não só da alma, mas também do reencontro que nós teremos em outra etapa da vida, que eles tenham essa mesma certeza como nós temos. Que eles sintam, Pai, o Teu amor, sintam a Tua presença como nós sentimos e tenham certeza que você está sempre conosco, nos amparando e nos auxiliando. Ilumina os nossos amores conosco o caminho, mostrando a eles no mundo em que há um predomínio tanto dos valores materiais, da necessidade de nós fazermos escolhas morais melhores, da necessidade de vermos a importância da família, dos valores morais sobre esses valores materiais, a importância do amor, da caridade, das virtudes como única forma de alcançar a verdadeira felicidade. Ampara os nossos amores, fazendo com que os seus protetores, os seus espíritos familiares possam os intuir, possam os direcionar para as escolhas que eles precisam fazer. Ter força para que eles não cedam à influência dos maus espíritos, das suas más inclinações, e que igualmente eles também sintam a Tua presença e a certeza de que nos momentos difíceis, de fato, Pai, você nos toma em Teus braços e nos carrega, mesmo que nós não consigamos ver. Ampara aqueles que sofrem nas ruas, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos. Aqueles que sofrem em qualquer lugar, Pai, nessa crosta terrestre, que eles possam sentir também o Teu amor, que eles possam sentir na fé em Ti o alento e a resignação de saber que por mais que a noite seja escura, o sol sempre há de raiar e nós sempre encontraremos dias melhores, porque tudo passa. Os momentos bons e os momentos ruins também passam. Auxilia os nossos irmãos desencarnados nas zonas umbralinas, aqueles que ainda estão tentando se desvencilhar dos seus corpos. Ampara, auxilia cada um deles, Pai. Auxilia nesse carnaval a equipe espiritual que trabalha com seus emissários para auxiliar os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Então ilumina a equipe de Bezerra de Menezes, de todos os espíritos que trabalham nos postos de atendimento espirituais, nos hospitais espirituais. Ampara os médicos do plano material, todos aqueles que estão trabalhando, as autoridades, para garantir que no carnaval nada de ruim aconteça, ou que possam ser minimizados os desastres e os sofrimentos. Ampara os nossos irmãos em desequilíbrio nas zonas umbralinas, os nossos irmãos em desequilíbrio na matéria,
para que igualmente possam aproveitar a festividade com tranquilidade, com harmonia, mas compreendendo que junto ao prazer, ao dever, junto à busca pela alegria, nós temos que também buscar realizar, acima de tudo, os nossos compromissos espirituais perante o plano maior. Então, que eles possam ter o divertimento, mas que possam, sob a vigilância, entenderem que corresponde à vida algo muito maior do que apenas os prazeres que a matéria pode proporcionar. Nos ampara, nos auxilia na nossa jornada de burilamento, que possamos encontrar em Ti força, fé, esperança para enfrentar as nossas provas, as nossas expiações e muitas das vezes os nossos tormentos voluntários. Nos auxilia nesse propósito de nos educarmos, não só intelectualmente, mas principalmente moralmente, o nosso propósito de nos tornarmos pessoas melhores. Ilumina esse trabalho, em Teu nome, Pai, te pedimos para poder iniciar as atividades de hoje. Assim seja, damos graças a Ti. Prosseguimos então nesse estudo, que é o último estudo da obra Nas Fronteiras da Loucura, que acompanha o desdobramento espiritual do que ocorre no plano material durante o Carnaval. A obra, psicografada por Divaldo Pereira Franco, se passa durante o Carnaval Carioca no século XX. E ali nós acompanhamos com o autor espiritual, que é o Manuel Filomeno de Miranda, como a espiritualidade inferior aproveita a festividade para poder desenvolver e desenrolar os seus respectivos, as suas respectivas tramas obsessivas para tentar lograr êxito e causar sofrimento aos encarnados. Mas encontramos igualmente toda essa equipe de amor, toda essa pleide de espíritos bons que vem auxiliar com a sua terapêutica desobsessiva para tentar minimizar os efeitos perniciosos desse intercâmbio mental que, acima de tudo, é culpa e responsabilidade do homem por invigilância dos seus pensamentos e das suas ações. Na obra nós temos diversos casos de abusos e alienações narrados, com exemplos de situações onde jovens utilizam droga, onde o álcool também é utilizado como instrumento para buscar o desequilíbrio, onde o sexo realizado sem amor gerou dramas e circunstâncias a serem prorrogáveis por várias encarnações, onde o aborto desnecessário criou uma vinculação psíquica e um processo de alienação mental muito forte, e o caso de tentativa de suicídio instado, obviamente, pelo obsessor, que cria toda a trama para gerar o desequilíbrio dos nossos irmãos. E temos ali o funcionamento de um posto de socorro no mundo espiritual, né? Aqui nós conhecemos um pouco mais da realidade espiritual, para além da existência de mundos, né? Mundos transitórios, para além da existência de mundos de provas e expiações como nós, dentro de cada mundo nós temos diversos planos espirituais. E aí nós vamos cada vez mais nas obras que a doutrina nos mostra, entendendo um pouco sobre esses planos por onde circulam os espíritos, né? E aqui a gente vê então, dentro desse plano espiritual aqui da Terra, dentro da crosta terrestre, a instalação de um posto de socorro central da equipe espiritual superior para auxiliar os nossos irmãos em sofrimento. No capítulo 26, Considerações e Preparativos, nós continuamos o drama do Ricardo, que tinha sido deslocado, né, de fato, ali da instalação hospitalar psiquiátrica, aonde ele estava, né, para efetivamente uma reunião mediúnica, onde houve um primeiro contato, houve um choque anímico, houve uma primeira manifestação dele, e ele pôde, de fato, se afastou um pouco da Noemi e pôde vivenciar fluidos diferentes dele. Então, naquele momento, o Ricardo, né, quando ele é desligado da reunião mediúnica e retorna quase que imediatamente para o quarto da Noemi, ele passa a experimentar sensações agradáveis que ele experimentava há muito tempo, desde o aborto dele, desde quando começou aquele processo obsessivo. Porque conforme ele se liga ao médium, Jonas, né, um médium equilibrado acaba fazendo com que seus fluidos equilibrados entrem em contato com o espírito ao qual ele está dando manifestação,
e aquilo gerou uma rápida desintoxicação, mudando um pouco a psicosfera do Ricardo, né? Bem, o tempo, e aí eu peço perdão, não é Noêmia, é Julinda, né? O tempo em que o Ricardo ficou num período muito grande, né, influenciando a Julinda, né? Porque ele tinha expectativa de retornar a ela, ou retornar com ela no corpo físico, né? Mas acaba não acontecendo porque a Julinda faz um aborto provocado, um aborto desmotivado, né? Aquilo vai produzindo choques violentos nele, vai produzindo um estado de perturbação que é um estado muito profundo. E aquele ódio que ele alimenta, aquele ódio, aquele desejo de vingança que ele vai alimentando ao longo do tempo, né? Só se agrava na medida em que, já que ela rejeita ele como filho, agora então o ódio dele é um pouco maior e acaba se excedendo demais. Então ele tem acompanhado a Julinda, como nós vimos nas obras anteriores, né, desde o momento do aborto, e vem perturbando o equilíbrio dela nesse período todo. Claro que ele nunca logrou um êxito completo, uma influenciação total, porque em alguma medida o amor que a dona Angélica tinha por ela, o amor que o Roberto, o marido, tinha por Julinda, acabava sendo em alguma medida uma proteção sobre essa influenciação que o Ricardo tentava fazer o tempo todo sobre a Julinda. Bem, quando ele retorna então ao quarto, lá onde a Julinda estava efetivamente internada, né? Ele volta com uma certa revolta, porque até então ele lograva êxito sobre ela desde o aborto. E quando ele encontra então a equipe de Manuel Flamengo de Miranda, né? Quando ele encontra ali Bezerra de Menezes, o mentor, e vê que ela está sendo auxiliada pela luz, ele percebe que na realidade ele não tem tanto controle sobre ela como ele queria. E aquilo deixava ele cansado e deixava ele aturdido, né? E deixava ele preocupado, porque ele precisaria então pedir ajuda lá para o dirigente das trevas, porque ele estava com medo de perder de vez o controle sobre ela. Só que o que estava mais influenciando nesse momento foi que, conforme ele entrou na sintonia psíquica que o Bezerra produziu e levou ele a um sono reparador, e ele é deslocado para a reunião mediúnica, acorda ali numa ligação com o Jonas, aquele choque anímico, aquele contato com o fluido salutar, para quem se encontrava há muito tempo com o fluido deletério, né, acabou delimitando ele e fazendo ele adormecer por um bom tempo. Então ele retorna ali para o apartamento de Julina e adormece. Claro que aqui a gente não está falando da sonoterapia que é aplicada pelos mentores nos outros capítulos para fazer um refazimento para o espírito poder reencontrar-se melhor quando ele despertar. Aqui simplesmente o choque anímico lhe dá cansaço e ele dorme. Só que esse sono acaba ainda sendo um sono com várias reminiscências desagradáveis, né? Ou seja, acaba sendo um sono com pesadelo, né? Porque no inconsciente profundo dele ainda tem esses clichês mentais, ainda tem esses descontroles das paixões nele, que faz com que de fato ele não consiga ter um sono de descanso, né? Então naquele momento ele estava sonhando com acontecimentos passados, estava ressuscitando da tela mental dele os clichês mentais arquivados, produzidos pela distonia mental, produzidos por esse desequilíbrio que ele carregava. Como nós já vimos anteriormente, o espírito, quando está em desequilíbrio, ele acaba dentro de um processo obsessivo, né, tendo acesso a pequenos clichês mentais perturbadores. Isso acontecia também com ele mesmo. E ele estava vendo aquelas cenas o tempo todo. Esse estado conflituoso, em que ele se sente um bem-estar, mas se sente cansado, e que ele dorme, mas que ele tem acesso a clichês negativos ainda, era o estado que estava previsto já pelo Bezerra de Menezes, né, quando ele conduziu ele para a psicofonia. Porque a ideia dele, quando houve a mediunidade ali, era de fato produzir uma catarse, era de fato, né,
iniciar os passos da libertação ou da liberação psicoterápica que ia ser feito sobre ele. Começava assim, como falei no estudo anterior, não devemos ter a pretensão de achar que o espírito sofredor vai dar uma comunicação na reunião mediúnica e que ele já vai encontrar o caminho dele. Na verdade, são muitas comunicações, são vários processos realizados até que ele possa encontrar isso. Bem, no capítulo então 26, considerações e preparativos, nós também vemos ali que no posto de socorro haviam pessoas visitando, pessoas procurando atendimento. Só que dessa vez o Manuel Flamengo Miranda destaca que algumas eram pessoas, como estão na imagem ali, que estavam encarnadas e foram por desdobramento. Muitos estavam ali pedindo socorro, muitos estavam ali servindo, trabalhando também. Poucos seriam os que lembrariam daquele período, que conseguiriam trazer para o estado de vigília essas informações. Mas a maioria ainda assim vivenciaria um sonho, com situações estranhas, aqueles sonhos que a gente não consegue identificar bem o que sonhou, não consegue lembrar, mas que acorda com uma sensação agradável no dia seguinte. E aí, nesse momento, adentra o médium Jonas, assistido por Genésio, ali no posto de socorro. Ele adentra por desdobramento também. E começa a se narrar um pouco da história desse médium, do médium Jonas, dizendo que é um rapaz por volta da idade adulta, mas que apresentava um semblante muito jovial para a idade próxima de 40 anos que ele tinha. E que ele não tinha sinais nessa encarnação de nenhum compromisso conjugal ou a presença psíquica de filhos, ou seja, não havia ali na sua programação mental nenhum tipo de encarne para casamento ou para paternidade, o que lhe dava uma característica de liberdade, despreocupação, que era, no caso, para ele poder desenvolver o seu trabalho mediúnico. Jonas, em outra encarnação, ele teve grandes compromissos, graves inclusive, em relação à afetividade. E aí, na última existência, inclusive, ele já tinha pedido para vir como clérigo, já tinha pedido para vir como religioso, para poder escolher o celibato como uma forma dele encontrar a castidade, como uma forma de equilibrar o campo da afetividade nele. Só que na encarnação anterior, mesmo como um clérigo, mesmo como homem religioso, que de fato exercia o celibato, ele acabou reencontrando afetos e compromissos de outra encarnação. A lei de sintonia, ao longo da encarnação, a gente vai reencontrando os nossos afetos, os nossos desafetos, as pessoas ao qual nós estamos vinculados. Só que nessa encarnação, quando ele reencontra esses afetos, esses compromissos que ele achava que ia de fato ser capaz de superar, ele sucumbe novamente, acaba se arrastando em erros e novos erros. Quando ele desencarna, ele tinha méritos, embora ele tivesse um desequilíbrio no campo da afetividade, ele tinha vários méritos. Então ele pede treinamento e pede oportunidade para voltar nessa encarnação como médium, o que seria uma encarnação de redenção para ele. E aí é dada a oportunidade então para ele reencarnar, buscando a manutenção do seu equilíbrio, buscando a disciplina dessa vontade, buscando a correção dessa conduta, através do exercício da mediunidade. E ele pede também a aprovação da solidão. E é interessante que Manuel Flamengo de Miranda destaca que para ele reequilibrar o campo da afetividade dele, ele não precisava pedir a aprovação da solidão. Ele poderia encontrar um casamento digno. Que um casamento digno é uma união casta. Casta não no sentido de que não vai ser realizado atos sexuais, como é o caso do celibato, mas no sentido que os cônjuges sabem se comportar, sabem de fato conduzir a sexualidade e a afetividade e sabem conduzir a afetividade ao equilíbrio, a mente é racional. Só que como ele desejava superar os antigos condicionamentos, ele não optou por pedir um casamento digno. Ele optou por requerer essa prova da solidão. E aí, para garantir que a encarnação fosse desenvolvida conforme o roteiro, ele foi treinado no exercício mediúnico na espiritualidade. Então isso é muito comum. Há um treinamento, há uma preparação do médium no mundo espiritual para ele encarnar. E a encarnação dele, ele vivenciou situações difíceis, desde muito cedo.
situações que exigiam dele um comportamento moral adequado, como na imagem o nosso Chico Xavier vivenciou, né? Para o desenvolvimento da mediunidade, para a capacidade de se ligar aos espíritos superiores, é necessário que o médium tenha uma sintonia com eles, né? Que haja uma educação mediúnica, mas que igualmente haja uma conduta moral adequada. Então esse tipo de provação é utilizado para preparar o médium para que ele possa de fato ser utilizado como o melhor instrumento da espiritualidade superior. Então nós sabemos que o Chico vivenciou uma encarnação com muitas dificuldades. E o nosso querido Jonas também não passou sem dificuldade. E dificuldade que ainda foi agravada pela visita de diversos agressores, né? Adversários dele, pessoas que naquelas dissintonias da afetividade, ele construiu vínculos que não são vínculos de equilíbrio de amor, mas também adversários do próprio bem, né? Que ficavam incomodados com o exercício da mediunidade nele e passaram a perseguir ele. E olhem que interessante a expressão do Manuel Filomeno de Miranda, atirando pessoas invigilantes sobre ele, né? Pessoas que do nada faziam ou buscavam lhe fazer mal. Então a gente precisa ter um pouco mais de tolerância, compreensão e observação, porque muitas das vezes as pessoas que vêm praticar o mal sobre a gente estão sendo muito mais joguetes de espíritos inferiores que estão tentando utilizar elas como isso, atirando pessoas, né, como um dardo para tentar nos atingir. E foram utilizadas várias tentativas de perturbação de queda, mas o Jonas nessa encarnação ele tem conseguido manter o ritmo dele. E aí, conforme ele conseguiu manter esse equilíbrio, várias almas queridas foram se acercando ele, né? Vários espíritos foram se afeiçoando, vendo o comportamento dele, vendo o amor fraternal, vendo como ele estava trabalhando os sentimentos com silêncio e com renúncia. Então eles passaram a acompanhar ele e passaram inclusive a fazer com que pessoas que pudessem colaborar com ele, pessoas equilibradas também o encontrassem, assim como as trevas trabalham, a espiritualidade maior, superior também trabalha, né? Além disso, como ele tinha um comportamento mais voltado ao celibato, né, mais voltado a uma menor preocupação com essas coisas materiais, né, ele vivenciou também sofrimento de julgamento das pessoas que suspeitavam do comportamento dele, que suspeitavam que não acreditavam na honestidade dele, que achavam que aquilo tudo era uma mentira, que ele não era assim, né? E aí, conforme eu disse, né, ele foi se dedicando à mediunidade, foi se dedicando ao bem de forma desinteressada, ele foi atraindo cada vez mais amigos espirituais que acabaram inspirando pessoas encarnadas para ir atrás dele. Ele acabou se acercando de pessoas que lhe oferecem amizade superior e que lhe dão força para vivenciar as provações dele, né? E aí o médium, Bezerra de Menezes, então, mentor, ele informa que ao trazer Ricardo ao médium, né, ao trazer o Ricardo de fato ao Jonas para aquela comunicação psicofônica, foi estabelecido um vínculo ali entre os dois, né? A ligação não foi absolutamente interrompida, né? E aquilo daria aquele vínculo que foi feito naquele momento, acabou impregnando o espírito com a energia do médium, o que seria mais fácil de trazer ele dessa vez para a desobsessão, porque como nós vimos, ele está lá naquele estado letárgico, sob a influência desse choque anímico que ele teve. Então eles fazem uma reunião mediúnica novamente, né, ali no mundo espiritual, né? Então o Jonas está aqui durante o sono em desdobramento no mundo espiritual, né? E aí nós tínhamos ali a equipe com Arthur, com a Angélica, com o Roberto, de forma que a reunião em família de todos os personagens envolvidos pudesse de fato conduzir ao deslinde da questão, conduzir à solução da questão. Então, no hospital, o Ricardo, que já estava num sono, mas não de refazimento, vocês lembram? Ele recebeu energias sedativas do mentor e dessa vez aquelas energias tranquilizaram ele para que ele fosse deslocado de fato ali para o posto de atendimento para a reunião mediúnica. E Julinda recebeu de fato passes que permitiu também facilitar a sua condução. Lembram que Ricardo está desencarnado, mas Julinda está encarnada. E eles partiram para ali sem nenhum problema
com os guardas que o Ovidio tinham deixado no quarto do hospital, porque o mentor Bezerra de Menezes fez uma cortina vibratória em que esses guardas não conseguiam perceber a presença dele. Junto a Jonas, ali no plano espiritual, tinha duas senhoras, tinha o diretor do trabalho mediúnico, que era responsável pela doutrinação, e tinha um jovem muito interessado no serviço. Era um grupo mediúnico muito específico de desobsessão. Era um grupo que tinha qualidades superiores para poder exercer aquele tipo de trabalho. E estavam preparados para aquele tipo de trabalho. Então é interessante que, se vocês perceberem, o primeiro atendimento que o Ricardo recebeu foi numa reunião mediúnica no mundo material, que foi onde foi realizado o choque anímico. E agora os trabalhos continuam no plano espiritual, né? Ou seja, no momento que os médios, os dialogadores estão dormindo. Então, o Manuel Flama de Wanda, ele dá uma advertência de que, quando termina a reunião mediúnica, o ideal era que tanto o médium quanto o dialogador, toda a equipe de trabalhadores, permanecesse ou buscasse permanecer naquele tipo de sintonia. Porque na maioria das vezes, quando eles saem da reunião e retornam para as atividades comuns da vida, e ele faz até um pouco de crítica à questão da televisão, né? Ele acaba deslocando mentalmente, né, a concentração da mediunidade, das questões espirituais para coisas materiais, e quase sempre quando ele vai dormir, ele está com essas impressões, sejam excitantes, né, de animação, de uma música mais agitada, de um filme, alguma coisa assim, ou impressões penosas, seja assim, chocado por um noticiário, por alguma coisa assim mais forte, no sono. E aí, como ele está com a tela mental presa nesse tipo de vibração, ele não consegue trabalhar. Por isso que a equipe que está trabalhando aqui foi uma equipe selecionada. Uma equipe de pessoas que estavam preparadas para aquele tipo de trabalho. Então, o ideal seria que os cooperadores encarnados, diz Manuel Flama de Miranda, após o encerramento do trabalho mediúnico, se mantivesse o quanto possível até o momento do sono, no clima psíquico que estiver durante a reunião, porque eles vão continuar trabalhando. E aí elucida o Dr. Bezerra de Menezes, né? A realização que daremos curso poderia ser executada durante as atividades habituais da casa, com a participação dos membros que constituem o grupo de desobsessão. Eles poderiam ter feito essa reunião durante a vigília, durante a hora da reunião. No entanto, eles deram preferência a esse cuidadoso, né, trabalho ali, pela necessidade de irem às raízes das causas que afligem os irmãos, né? Sem que tivesse algum tipo de distração dos encarnados, sem que tivesse o cansaço que toma os encarnados, inclusive muitos se entregando o sono sem se desejar. Né? E aí ele chama atenção para isso, né? Que pouco a pouco, vários trabalhadores que trabalham na reunião mediúnica desobsessiva, né, acabam sendo vitimados por um torpor mental, acabam ficando induzidos a uma sonolência que eles não conseguem controlar, né? Seja por desinteresse da tarefa, seja por invigilância, seja porque estão estabelecendo ou reestruturando as ligações com as mentes, né? O que acontece é que na prática isso impede eles de aprender e de servir com o objetivo o Ministério de Socorro que se faz. É por isso que ele propõe que as equipes mediúnicas, né, se possível, né, se não for possível repousar ao cair da noite, né, antes do compromisso espiritual, ou seja, descansar, né, um pouco antes da reunião, que ele descanse muito mais na noite anterior, ou seja, com um número de horas maior no dia anterior, né, para que haja a quantidade de forças necessárias para que se evite esse desgaste natural que impede muitas das vezes o trabalho da mediunidade, muitas das vezes as oportunidades de trabalho que ocorreriam, inclusive, durante o desdobramento pelo sono fisiológico, né? Nessa reunião mediúnica, então, a Angélica, ela desperta, encontra o esposo desencarnado, né? Ricardo desperta agitado, com revolta, com decepção, com mágoa, né? Então, assim, a gente tem a Angélica vendo o marido que havia desencarnado muito jovem, o Juvencio. Temos o Ricardo, que também foi trazido ali, despertando agitado, com a raiva da situação. E o Dr. Bezerra, ele ficava mantendo ele sob uma ação psíquica
para que, embora ele tivesse revoltado, decepcionado, magoado, ele não adotasse determinados comportamentos. Então ele ficava imantando ele psiquicamente, né? Foi feito um diálogo com Bezerra de Menezes muito bonito, inclusive, leiam no livro, né? Onde ele propõe ao Ricardo a mudança, onde ele entende que Ricardo é vítima, mas que também é algoz, né? E aí, conforme ele vai recebendo a mensagem equilibrante de amor do Bezerra de Menezes e as forças psíquicas harmonizadoras dele, ele acaba se acalmando um pouco. E é nesse momento que numa maca é trazido um espírito que estava com uma forma perispiritual absolutamente degradada ou afetada, apresentando caracteres, né, de simiescos, né, apresentando caracteres, né, uma aparência animalizada, né, de um balbino, né. Por que isso? Porque assim como o nosso corpo material, né, evoluiu, né, efetivamente dessas formas preliminares, a degradação perispiritual acaba trazendo a formas mais animalescas, ao qual nós já transitamos em outras encarnações quando transitamos pelos outros reinos, como está previsto na obra do André Luiz, né? Colocaram esse espírito que estava ali com uma forma perispiritual afetada, que parecia um animal de fato, né? Com aquela aparência semesco, né? Com aquela aparência de um balbuíno, né? Ele foi colocado ao lado do médium, e o médium acabou absorvendo, né, as cargas escuras dessa entidade. E ele acabou passando pelos fluidos salutares e a entidade se sentiu mal, né? Porque o contato com fluidos salutares, para quem está com fluido deletério, né? Com fluido com padrão vibratório mais baixo, acaba fazendo ele se sentir mal. E aí ele acabou se acoplando com muita dificuldade, né? Porque a ligação é perispiritual, né? E o perispírito dele está desequilibrado. Mas ele consegue se acoplar, de fato, ao médium e acaba tendo uma transfiguração atormentada, acaba, de fato, tendo uma manifestação incompleta. Porque o médium não consegue falar, porque se ele está com o perispírito deformado, ele não está conseguindo se manifestar plenamente, né? E a muito custo, uma nova conseguiu identificar que aquela zoantropia, que é quando você tem uma degradação do perispírito numa forma animalesca, né? Quando o grau de desequilíbrio mental do espírito é tão forte que ele não consegue modelar um corpo espiritual humano, ele modela um corpo espiritual em formas não humanas, né? Ocorria em um ser que na outra encarnação tinha visto de uma reencarnação masculina, né? E aí a gente vai ver que o obsessor vai falar, olha, eu não conheço esse animal, se refere a animal, né? E não lido com esse tipo de espírito que lida com os falcões, né? E aí tem uma nota do Manuel Flamengo que falcão é um grupo de entidades perversas, de espíritos perversos, né? Não são só espíritos desequilibrados, são espíritos que comprazem no mal, que eles utilizam uma hipnose profunda nos centros do perispírito, fazendo com que a zoantropia ocorra, né? Fazendo com que as vítimas que caem sobre as suas garras tenham uma degradação perispiritual e pareçam animal. É uma organização inferior, né? Uma organização das zonas inferiores que pratica o mal, que dizem que estão aplicando justiça, porque eles dizem que são instrumentos para aplicar punição para irmãos que teriam cometido erro, mas na realidade eles vampirizam as energias das vítimas, né? E colocam elas numa posição de subjugação, inclusive para utilizar elas. A gente vai ver isso nas outras obras do Manuel Flamas de Miranda. Eles demoram-se em regiões de sofrimento, em zonas umbralinas muito baixas, dentro da crosta terrestre, onde eles não querem encontrar a luz e a misericórdia do amor de Deus, mas que em algum momento eles vão ser socorridos pelo trabalho incansável desses espíritos superiores, né? Então, o Manuel Flamengo explica um pouco, né, que houve uma degradação, uma degeneração do perispírito daquele irmão durante muito tempo, né? Que o desejo de vingança, o ódio, a alucinação dele foi fazendo com que ele se desequilibrasse até o ponto dele ir se desequilibrando, dele ir
de fato degradando o seu perispírito até atingir aquela forma animalesca, né? Como a comunicação mediúnica ali era importante, porque com aquela comunicação remodelava o perispírito dele. O contato do perispírito desequilibrado dele com o perispírito equilibrado do médium faria com que ele conseguisse modelar de novo. Pensamos o perispírito como uma forma, como se fosse uma forma de sorvete, de picolé, ou de pirulito, de festa de criança, né? Então, se a forma dele estava absolutamente mal feita, né, desfigurada, ele forma o pirulito, ele forma lá o sorvete com uma forma desfigurada. Então, quando ele entra em contato com a forma correta, né, quando ele entra em contato com aquele perispírito que tem a forma humana, que está equilibrado, ele acaba meio que se encaixando. É como se eu pegasse uma forma de pirulito de coração e tentasse colocar ali uma massa, né, de um pirulito que não saiu correto. Se eu forçar com muita força, ele não vai ficar no formato do coração, mas ele pelo menos vai adquirir aquela forma mais ou menos, né? Ele vai acabar assumindo aquela forma, e essa era a ideia, né? Aquilo dali ajudaria ele, do ponto de vista espiritual, a poder se preparar para os processos futuros de reencarnação, e ao mesmo tempo também aquele perispírito equilibrado ajudava a equilibrar as reações dele, né? Acabava impedindo que ele adotasse atitudes graves, né? Como eu disse, o Ricardo tentou se evadir, alegando que não conhecia aquele bicho, que não tinha relação com os falcões, aquele grupo, mas o mentor esclarece para ele, como está na imagem, que embora ele se considerasse injustiçado pelo aborto que foi feito em relação a ele, ele também tinha uma vítima, ele também tinha ações malévolas. E aí ele convida ele a recordar o ano de 1722, na vila de Parnaíba, onde o seu Antônio, que era o Ricardo, né, naquela época um senhor de fazenda, chama o escravo Manuel, que é esse pobre irmão que está nessa forma animalesca, e sua esposa, para partirem uma aventura. Ele queria viajar e queria levar os seus 2 escravos. Só que os escravos tinham 3 filhos na senzala, 3 filhos pequenos que eles mandavam cuidado. Então, o escravo pede a ele, né, pede ao Ricardo nessa outra encarnação, que permita pelo menos a esposa ficar. E aí, orgulhoso por ter sua vontade questionada, ele manda dar chibatadas no escravo, e o escravo fica ao relento e acaba falecendo, fruto da violência, fruto do estado que ele passou a noite. E a mulher dele, que é a Joana, que era a outra escrava, ele tenta subjugar ela na sede dos seus prazeres, né? Ele pensa em abusar dela, mas ele acaba sendo pego por Maria Joaquina, que era a esposa dele. E aquilo acaba com o vínculo deles, que decepciona muito ela. A crueldade que ele está fazendo e o abuso que ele tenta fazer com a Joana. A Joana, quando encontra o marido morto e tendo sofrido esse atentado sexual, ela enlouquece. E a Maria Joaquina, com tanta pena, passa a cuidar dela naquela encarnação, como se fosse uma filha, mantendo ela. 1 século e meio depois passou, os personagens mudam de cenário, mas não mudam de identidade, né? O escravo Manuel, que recebeu a chibatada, né, que morreu, ele volta, né, como o irmão Alfredo, que o Guilherme detesta tanto. E nessa encarnação, Maria Joaquina, que já havia se decepcionado com ele na outra encarnação, não tem nenhum tipo de atração por ele, mas tem uma atração por Alfredo. E decide se consociar com Alfredo. E a Joana, que era escrava, volta como mãe dela nessa encarnação. Bem, quando ele revê, então, aquela que era Maria Joaquina na outra encarnação, mas que nessa encarnação a Lavínia, né? Seja pela relação de casamento que ele tinha na outra encarnação, seja pela relação de culpa que ele tinha pelo que ele fez com ela, ele deseja muito casar com Lavínia, mas como eu falei, Lavínia ia casar com seu irmão Alfredo. E aí, novamente, Manuel, que na outra encarnação novamente, o Guilherme, que na outra encarnação já tinha matado o Manuel com a chibatada, planeja uma caçada com o irmão e mata ele para poder se casar
com a Lavínia, né? Manuel já desencarna com ódio, porque é a segunda encarnação dele, que ele morre em razão da ação do Guilherme, né? O sentimento de vingança enlouquece ele tomba para as zonas umbralinas absolutamente desequilibradas na crosta terrestre, e lá começa a licantropia, lá começa de fato a degradação perispiritual dele pela loucura que toma ele. Ele acaba casando com a jovem Lavínia, que foi a mulher dele na outra encarnação, Maria Joaquina, mas assim como na outra encarnação não havia amor verdadeiro, tanto que ele tentou abusar da Joana, nessa também não tem. E para piorar, dessa vez a escrava que ele tentou abusar, que era a Joana, é a mãe dela. Então ele passa a ter uma certa aversão, uma ojeriza à mãe da sua esposa nessa encarnação Lavínia. E aí, numa das noites em que ele está alcoolizado, ele assume para Lavínia que ele matou o próprio irmão para casar com ela, que ele matou de fato o irmão Alfredo. E aquilo enche ela de pavor, um pavor que já é da outra encarnação, porque a Maria Joaquina já tinha visto ele matar o Manuel e tentar abusar da Joana. E aí dessa vez tem um componente complicado, que o Manuel, né, que é o Alfredo nessa encarnação, que tombou em zonas abissais com absolutamente desespero, fica ali inspirando ela, né, fica ali influenciando ela. E a jovem Lavínia, então, né, a Maria Joaquina, acaba matando o nosso personagem principal. Então, olha que interessante, né? O Ricardo, né? Na outra encarnação, né, foi um dono de fazenda e matou o escravo. Na outra encarnação, foi o irmão que matou o irmão. E a nossa querida Julinda, que cometeu o aborto, né, em face do Ricardo, ela tinha sido Lavínia, né? Ela tinha sido Maria Joaquina. Então eles já tinham tido uma relação em duas encarnações. Uma relação de marido e mulher. Na primeira encarnação, Maria Joaquina casa com ele, mas se decepciona ao ver o que ele fez. E na segunda encarnação, ela casa com ele e depois descobre que ele matou o homem que ela realmente queria casar. Então a Julinda, ao rever as cenas todas, né, ela manifesta novamente o ódio em relação ao Ricardo, dizendo que ele sempre desgraçou ela e que ela não ia receber ele dessa vez como filho dela, né? Que ela o matou com aborto e o mataria de novo. Angélica, né, que é a mãe da Julinda nessa encarnação, e que foi a Joana na outra encarnação, lembra? A Joana, que era a escrava que Maria Joaquina ajudou, né? Que volta na encarnação como mãe de Lavínia, né? E volta novamente nessa encarnação como mãe de Julinda, abraça a filha e tenta acalmar ela. E aí o Bezerra de Menezes faz uma excelente manifestação, né? Um texto que vale a pena ler, em que ele diz que só o amor de mãe e o amor de filho pode mudar a situação dos dois. Não tem como a Julinda reencarnar para ser esposa do Ricardo, mas eles precisam vivenciar um amor fraterno. Então muda-se as situações dos mesmos personagens. Nessa encarnação, ao invés de marido e mulher, ela tem que vir mãe dele, porque é a única forma em que o amor tão puro, que é o amor de mãe, possa reparar a situação. E aí o Bezerra lembra ela que a Angélica recebeu ela com amor, que Juvencio recebeu ela com amor, e que eles pediram que fosse dada a oportunidade para ela reencarnar, e que foi dada. Então ele fala para ela também vivenciar esse amor e dar uma chance para o Ricardo, porque foi dada uma chance para ela, né? E o Alfredo, né, que na outra encarnação, né, foi o escravo, ele reencarnaria nessa encarnação também como filho de Julinda, como irmão do Ricardo, para que todos pudessem junto ali refazer os laços e crescer para o bem. E a dona Angélica, ela também insiste, dizendo que, olha, eu era a pobre Joana dos Santos, eu era a pobre escrava doente que você, como Maria Joaquina, me recebeu e cuidou de mim.
Então, assim como você me deu amor e cuidou de mim, por que você não pode dar amor agora, né? Tanto ao Ricardo, que era o Antônio José, quanto ao Manuel, que está nessa forma degradada, para que sejam seus filhos e sejam meus netos, né? E aí Julinda aceita, dizendo que vai confiar a Deus que lhe dê força para isso, mas o nosso irmão Bezerra de Menezes diz que os trabalhos ainda não estão encerrados, né? E aí no capítulo 28 temos os trabalhos de recuperação, porque o Bezerra vai explicar que o Ricardo, ele intentava encarnar como filho de Julinda para se vingar. Por isso que também Julinda sentiu o pensamento dele e tinha ojeriza a trazer ele à luz e optou entre sentir o ódio dele e cometer o aborto por sentir o ódio dele. E aí Bezerra fala, só o amor vai ser capaz de alterar a paisagem disso. Não adianta encarnar com a intenção de fazer ela sofrer. Tem que se encarnar com a intenção de eles se amarem, reconstruírem. Então ele lembra o dever então que o Ricardo vai ter de auxiliar a Julinda no crescimento dela, porque ela vai estar reparando o que ela fez com o Ricardo, já que na outra encarnação ela mata o Ricardo e nessa ela comete o aborto novamente, né? E ele também não pode ser ingrato com o Roberto, que o Roberto não faz parte da trama, se vocês perceberam até agora. O Roberto é um espírito que veio para, de fato, auxiliar a Julinda como esposo dela nessa encarnação e que vai receber ele com amor. Então ele não pode ser ingrato de também vir como filho dele e fazer ele sofrer, porque ele não tem nada a ver com a situação. E a Angélica vai ser a avó dele, a mulher que ele perseguiu, tentou violentar, não é isso? E que depois ele odiava como sogra, como uma oportunidade também dele resgatar. O Manuel, que foi escravo, que ele fez tanto mal, que ele matou e que na outra encarnação ele matou a tiro como irmão, por ter passado esse tempo todo em zonas umbralinas densas, onde ele degradou o perispírito, por mais que ele tenha tido um contato com o perispírito de Jonas e que ele consegue melhorar um pouco, e nós vamos ver daqui a pouco, ele vai vir com limitações orgânicas. Se ele não consegue modelar o corpo dele espiritual, como é que ele vai modelar o corpo físico? E essas limitações orgânicas vão fazer com que ele tenha uma doença em que ele vai precisar de apoio, ele vai precisar de amparo, ele vai precisar de compreensão. Ele vai ser, para alguns motivos de indiferença, que a gente sabe que alguns irmãos, quando vê um irmão doente, ou age com indiferença, ou age com constrangimento. Mas, né, Ricardo, como filho mais velho, com a Julinda, vão ter a chance de melhorar a situação do Manuel e ele de recuperar o mal que ele fez. Claro que não significa que eles não vão vencer as provações, as outras dificuldades, né? Não vai ser com facilidade, como não é nenhum de nós, né? Todos os envolvidos nesse drama têm feridas profundas no sentimento. Então vão ser relações conflituosas, como acontece nas nossas famílias, né? Vão ter brigas, dificuldades e problemas. A cura e a cicatrização é demorada, mas é necessário esse pontapé inicial para que eles possam trabalhar. O irmão Genésio, então, passa a aplicar recursos fluídicos de desmagnetização, tanto no centro coronário quanto cerebral do Manuel, que está incorporado em Jonas, fazendo com que saia um fio negro de uma substância pegajosa, extremamente com odor difícil. A entidade gemia porque ela estava tão acostumada a vibrar com aquelas forças deletérias que elas se condensaram nos seus centros espirituais. Ou seja, fluido em tese tem natureza fluídica, né? Volátil, né? No entanto, como ele estava absorvendo ela durante muito tempo, ela condensou e passou a ficar impregnando seus centros perispirituais. Então o passe acabou extraindo essas fixações, acabou ajudando a liberar o paciente disso. Então ele começa a experimentar uma remodelação bem sutil. Parte do rosto recompõe, assume uma forma menos animalesca. Então aquela cirurgia psíquica que foi feita ajudou, porque como eu falei, ele está em contato com o psicossoma do médium encarnado
né, que está em transe lá pelo desdobramento parcial do corpo, mas esse contato, né, com o psicossoma do médium, esse contato ali, né, com o corpo perispiritual do médium, ajuda de fato a ele a conseguir remodelar um pouco o seu corpo perispiritual. Depois de algumas orientações angélicas, se aproxima de Manuel, porque afinal o drama todo começa porque na encarnação eles eram marido e mulher, eram dois escravos, né? E quando o Manuel sente, né, a presença da Angélica, ele se comove, porque ele amava ela, não via ela há muito tempo, e acaba adormecendo. Bezerra dá as últimas instruções, né, e informa que a Julita teria uma melhora muito rápida, já que agora nós não temos mais, de fato, o obsessor ali influenciando ela, e acabaria voltando para o lar, né? E esse é o tema do capítulo 29, Mecanismos da Recuperação, onde a Angélica e o Roberto, que estavam na reunião desdobrados durante o sono, assim como Julinda, eles acordam e recordam que tiveram algum tipo de sonho. A Angélica liga para o Roberto e ele fala: eu também sonhei. Algumas imagens ficam na mente deles, mas o resto fica nebuloso. Só que a Angélica encarnada, ela é católica, olha que interessante, né? Mas Emerson, como é que ela é católica se no primeiro capítulo ela ora para o Bezerra de Menezes? Ela era uma católica não ortodoxa, então assim, ela não tinha aquela limitação de negar os outros conhecimentos, né? Que todos nós não deveríamos, como diz Jesus, a casa do Pai tem muitas moradas. Então ela tinha uma amiga que era amiga Cibele, que era espírita, e a gente vai ver daqui a pouco que ela que intuiu a Angélica a orar para Bezerra de Menezes, começando o atendimento da nossa obra ao caso de fato da nossa irmã. E aí a Cibele informa que ela participou da reunião mediúnica, que ela tinha participado, lembra? Quando ela estava ali, a reunião mediúnica ocorrendo de forma física naquele centro espírita. O primeiro atendimento do irmão quando foi feito no mundo material mesmo durante o carnaval, naquela reunião mediúnica. E ela sente que ela participou também da reunião mediúnica no mundo espiritual, Emmanuel Flamananda confirma, mas ela não participou trabalhando, ela participou assistindo, para se preparar, que é muito comum também. E como eu disse, foi ela que tinha estado, amiga, a orar para Bezerra de Menezes. Enquanto isso, enquanto a Angélica e a Roberta acordaram com um ânimo muito maior, porque lembravam daquele sonho, Bezerra de Menezes visita a Jolinda, porque ainda estava preocupado, porque ela estava vulnerável a agressões espirituais. Nós ainda temos Elvídio e todos aqueles espíritos que estavam ali orientando o processo obsessivo, podendo causar problemas. Então, Bezerra ele vai ver o caso da Julinda e ele encontra ela em melancolia e arrependimento sincero pelo aborto. Ela já muda o panorama mental dela se arrependendo. O Juvencio, que assistia a situação, ele tenta conversar com um grupo de sicários que estavam na guarda do quarto do Elvídio, né? Mas a gente vai ver daqui a pouco que, embora ele converse com eles, não vai adiantar muito, né? Que eles vão chamar o chefe. Enquanto isso, Bezerra aplicava passes de dispersão das cargas mentais sobre ela, né? Fazendo com que as construções deprimentes e perniciosas que ela foi feita na mente fosse liberada. E ao mesmo tempo ele também estava dissolvendo as cargas deletérias no ambiente, porque o ambiente ficasse respirável, que como nós vimos não era. O Juvencio, como adiantei, ele acaba convidando os dois vigilantes ali do Elvídio para uma conversa amena, dizendo para eles que, de fato, havia uma mudança ali no quadro da Julinda. Eles imediatamente notificam o chefe, né? E o chefe deles comparece com vários outros espíritos numa atitude ameaçadora. Bezerra de Menezes, como sempre, mantém a calma, informa que o Ricardo mudou de plano, que o Ricardo agora está buscando a recuperação moral e espiritual dele. O chefe das trevas se retira então com os impropérios, né? E aí o Dr. Figueiredo, que vocês lembram, que é o dirigente espiritual do bem daquele hospital psiquiátrico, ele destaca dois irmãos para fazer a guarda do quarto da paciente, evitando o retorno daqueles respectivos obsessores, né?
Nesse momento no capítulo, e até por isso que a imagem do fundo tem a ver com a oração, o Manuel Flamengo de Miranda ele destaca a importância da prece, como a prece que foi feita pela mãe dela auxiliou muito, porque a prece ela consegue dissolver as correntes negativas que envolvem o paciente, ela consegue auxiliar na liberação dos fluidos deletérios que o obsessor coloca. A prece é capaz de gerar vibrações de alto teor, modificando a paisagem psicofísica do paciente, diminuindo as cargas tóxicas que são geradas pela mente de desequilíbrio e que acabam sendo absorvidas de forma inadequada pela mente viciosa. Então ele destaca a importância da prece no tratamento. No capítulo 30, Reencontro Feliz, o médico informa ao Roberto a melhora do quadro da Julinda e libera ela para visita. Então Roberto vai junto com a mãe dela e encontra a paciente que já estava sob nova renovação. Ela até apresentava um tique nervoso, mas o cenário dela é bem diferente de quando começou. Eles conversam de forma bem fraterna e aí o Bezerra de Menezes induz ela mentalmente a contar para eles a história do aborto. E aí, claro que tanto a mãe quanto o marido sofrem um impacto muito forte na hora, mas vendo a melhora da filha, eles tentam se controlar, né? Eles estavam também amparados pelo Bezerra de Menezes nesse momento. E a Julinda, ela fala que embora não fosse da vontade dela, ela pretendia reparar de fato o que ela fez tendo uma nova gravidez. O médico informa que ela vai ter uma alta próxima caso o quadro dela continue melhorando. E a Angélica então noticia isso à amiga dela espírita, né? Que apresenta o Arnaldo, que é o presidente da casa, que poderia ajudar com o reequilíbrio da Julinda. E ela aceita a Angélica. E eles acabam sendo iniciados no espiritismo, né? Em conversa com o irmão Arnaldo, então, ele acaba esclarecendo tanto a Angélica quanto a Roberto sobre a questão da obsessão, sobre como o processo obsessivo pode, de fato, gerar um desarranjo mental. E ele acaba sintonizando a mente dele na faixa de Bezerra de Menezes, que inspira ele a fazer aqueles esclarecimentos de uma forma otimista, de uma reforma reconfortadora. E aí no capítulo seguinte, que é o último, Retorno ao Lar, nós então encontramos Julinda, que continuava sob a fluidoterapia do mentor. Então Bezerra de Menezes continuava visitando ela e aplicando passes magnéticos. Ela continuava sob o tratamento físico, psiquiátrico, que é importante, né? Porque assim como nós temos um corpo espiritual, nós temos um corpo físico, então precisamos dos tratamentos dos dois planos da vida. Então ela continuava sob tratamento psiquiátrico que permitiu que ela retornasse ao lar. E a dona Angélica propôs então que ao invés de eles irem para a casa deles, onde teria toda aquela sobrecarga de tarefa, que ficassem um pouco na casa dela. Eles ficaram um pouco na casa da dona Angélica. E já tinha passado mais de 40 dias desde o início do tratamento e tudo estava caminhando bem. Mas Manuel Flamengo de Miranda sempre chama atenção. Uma cura duradoura depende sempre do paciente, das suas atitudes mentais, da sua conduta moral, do seu comportamento que possa evitar ou possa desencadear perturbações, né? Ele destaca que a presença da obsessão no homem é sempre sinal de uma mediunidade nele presente. Então, que regularizado o problema da obsessão, devem-se abrir as possibilidades para o exercício da faculdade mediúnica de forma equilibrada, mediante educação mediúnica e o trabalho desse intercâmbio no bem. A família se reúne com a presença de Cibele, amiga espírita, e do esposo dela, militante espírita, numa conversação sadia, tranquila, tanto que atrai a presença do Bezerra de Menezes e do Manuel Flamengo de Miranda. E aí eles pedem ao Arnaldo ao final do encontro para fazer uma prece. Ele acaba sintonizando com o Bezerra de Menezes e fazendo uma prece lindíssima que encerra o livro e encerra o nosso estudo. Divino médico de todos nós, espíritos enfermos que reconhecemos ser, aqui nos encontramos, buscando a terapia da tua misericórdia, a fim de que nos libertemos das causas geradoras dos males que nos afetam.
Da mesma forma que disseste à mulher equivocada que não voltasse a pecar, a fim que não lhe acontecesse algo pior, ajuda-nos a agir corretamente, para que não nos suceda nova queda, propiciada pelo egoísmo e orgulho que ainda nos conduzem às ações. Somos herdeiros dos próprios atos e a dor tem sido o nosso legado de maior destaque, o que nos revela a condição de indigência em que nos encontramos. Conhecedores da Tua palavra e dispostos à renovação, colocamos-nos ao Teu serviço, conforme somos e com pouco que dispomos. Favorece-nos com a medicação preventiva do amor ao próximo e auxilia-nos com a terapêutica do perdão das ofensas, a fim de curarmos as viroses da alma que nos infectam o corpo após contaminar os sentimentos, as emoções. E é assim que damos graças a Ti, Pai maior, assim que damos graças a Ti, nosso irmão Jesus. Damos graças a Manuel Filomeno de Miranda, ao médium Divaldo Pereira Franco, a toda a equipe espiritual desse trabalho que nos conduziu, apesar das dificuldades, apesar de tudo, para concretizá-lo. Nos ampare e nos auxilie nessa jornada de conhecimento, não só conhecimento das lições preciosas do mundo espiritual, mas conhecimento das nossas emoções, conhecimento dos nossos erros, conhecimento dos rumos que precisamos traçar. Nos auxilia, nos ampara, nos dá força, nos dá esperança e nos consola sempre com essa fé, com essa certeza da Tua presença a nos guiar. Em nome de Ti, Pai, acima de todos, em nome dessa equipe espiritual, que damos graças a Ti e encerramos esse trabalho especial de Carnaval.